Um ano após a alta hospitalar por Covid, 60% dos pacientes sentem fraqueza e falta de ar. É o que mostra um novo estudo do Hospital das Clínicas da USP. Por isso, nós conversamos agora com o infectologista do Hospital das Clínicas da Universidade de São Paulo, Paulo Max Igor Lopes. Paulo, muito bom dia. Além desse cansaço, dessa falta de disposição, algumas pessoas também falam sobre perda de cabelo. Quais são os sinais de que a Covid não ficou para trás? Bom dia, William. Bom Bom dia, dia. Kalina. Realmente esses sintomas eles preocupam e têm ocorrido numa frequência alta. Eu acho que todo mundo que teve Covid ou que tem alguém próximo que teve Covid, vocês vão ver que as coisas não voltam em todo mundo ao normal, né? Então, como você disse, outras queixas fora a falta de ar, que é o foco do Covid, também ocorrem. Entre elas, alterações dermatológicas, e aí tem a queda do cabelo. Existe uma coisa muito importante que os pacientes referem, são sintomas neurológicos, dor de cabeça persistente, uma dificuldade de lembrar e de nomear as coisas, que em inglês é chamado como brain fog, que é como se fosse uma névoa no cérebro, então você tem dificuldade de acessar as informações, e isso é extremamente desconfortável. A parte respiratória, como a gente fala, alterações articulares, dores nas juntas, sensação de formigamento ou agulhas nas extremidades. Então, é um grande número de alterações, a gente vem estudando, que vão ser um pouco a realidade pelo número de grandes infectados também que o Brasil teve, e que aos poucos o entendimento também vai crescer e para poder dar uma melhor assistência a esses pacientes. Doutor, nosso comentarista Paulo Pozonov tem uma pergunta para o senhor. Paulo? Doutor, houve, né, toda uma politização aí da Covid, a gente passou um ano discutindo lockdown, agora discute-se vacinação, e parece que um lado importante da ciência foi deixado um pouco de lado. Eu queria saber como estão os estudos, né, para encontrar esses marcadores aí genéticos ou que mostram que a pessoa está mais propensa a ter efeitos graves da Covid, até esses efeitos posteriores aí que o senhor mencionou. Como estão esses estudos? Eles estão em andamento? Qual a nossa perspectiva para isso chegar até a população? Paulo, entre as várias causas que a gente procura em relação à relação de causa e sintoma, a pesquisa de marcadores genéticos ela vem ocorrendo também, né? Então, haveria algum determinante genético para o paciente poligrave, isso tem sido estudado e não é muito claro. A única coisa que se encontrou foi uma relação em relação a grupo ABO, né? Quem é do grupo O teria maior benefício, mas também você pode questionar, haveria algum determinante genético para o sintoma ser mais persistente e tudo mais. Esse tipo de pesquisa ela vem ocorrendo, mas sinceramente não acho, o que é geneticamente determinado vai ser a frequência daquilo, né? O tratamento hoje, ele não parte a partir de uma análise genética, você poderia talvez prever melhor e tentar identificar se aquilo tem uma predisposição, mas ainda assim o tratamento ele vai ter que ser buscado por outras vias. Em relação à parte que você falou, da grande discussão, das várias na ciência, a politização e tudo mais, eu entendo que a gente viveu um momento de grande dificuldade, está vivendo um momento de grande dificuldade que é a pandemia, e é natural durante as grandes convulsões sociais ou discussões ou grandes problemas que realmente você que as pessoas tentem apontar um caminho, outro, e elas entrem em discordância, e como tudo é muito intenso, as discussões são intensas também, eu até entendo com uma certa naturalidade esse tipo de situação, né? Graças a Deus tem prevalecido o melhor caminho, e entre eles a vacinação, né? Então acho que aos poucos as coisas vão ficando mais controladas, mas ainda temos esse problema agora dessas sequelas persistentes nos pacientes que a gente vai aprender também a lidar com isso de uma forma cada vez melhor. Doutora, essas sequelas, elas acontecem em pacientes que ficaram graves, internados, entubados, ou podem ser também pacientes que tiveram sintomas leves a moderados?
Muito bem colocado, Kalina. A gente vê isso não só nos pacientes graves, e aí nos pacientes graves, uma confusão que existe é porque, como eles ficam muito mal, parte desses sintomas tem a ver com o tempo de hospitalização, uso de medicamentos intensivos que foi usado nesse período hospitalar. Então, esses pacientes, eles costumam ter com mais frequência algum tipo de sintoma, e isso não necessariamente é relacionado ao COVID, às vezes é relacionado ao próprio processo de doença, internação prolongada e tudo mais. Mas a gente vê, sim, sintomas com frequência em pessoas que tiveram quadros relativamente leves. Né? E eu não citei também, por exemplo, a alteração do olfato paladar. Tem a nova leva de vírus agora do P1, que circula no Brasil, não tem dado tanto alteração de olfato paladar, mas na primeira onda a gente teve muitas pessoas com alteração de olfato paladar e algumas dessas até hoje não recuperou esse tipo de sintoma. Então, tudo isso é importante, mesmo nos quadros mais leves, às vezes realmente você tem a persistência. A cefaleia que eu citei é um deles, assim, que pessoas que nunca tinham dor de cabeça começam a ter dor de cabeça persistente depois do Covid, né? E por aí vai, né? Doutor, o senhor falou sobre esses sintomas que nós percebemos, como a falta de ar, o cansaço, a dor de cabeça, mas existem alguns fatores que podem fazer a diferença na vida de uma pessoa e podem evoluir para um caso mais grave, como, por exemplo, o risco elevado de trombose em 20% para as pessoas que contraíram Covid. E aí, é muito comum a gente ouvir o seguinte: a pessoa, eu contraí Covid, mas não senti nada, já estou bem. E não faz nenhum tipo de acompanhamento. Nós sabemos que em alguns casos, 34% vão apresentar uma anormalidade no raio-x. Então, assim, como fica o pós-Covid e o acompanhamento desse paciente? Ou seja, eu posso deixar de lado ou eu preciso estar sempre verificando, por exemplo, esse caso da possibilidade de uma trombofilia? Perfeito, William. Paralelamente à alteração inflamatória, que é o que compromete predominantemente os pulmões durante o Covid e o que leva as pessoas no hospital, a gente tem no Covid muito marcado, e todos conhecem, as alterações da coagulação. E é importante que as pessoas saibam que as alterações da coagulação, elas andam, às vezes, junto com a parte inflamatória, mas às vezes elas são separadas. Então, a pessoa não fica muito mal do Covid, isso não fica mal da parte inflamatória, não tem a falta de ar, que é a inflamação nos pulmões, não tem a febre, que é a inflamação no corpo como um todo, mas tem a alteração da coagulação. Se a gente for se debruçar em relação a causas de mortalidade no último ano, a gente vai ver que as pessoas têm morrido, tem um excesso de óbitos relacionado à Covid, que todos estão vendo, mas tem um excesso de óbitos, tem um número maior de pessoas que morreram de causas cardiovasculares. Né? Tem toda a discussão em relação à dificuldade do acesso à assistência, mas muito provavelmente tem um aumento dos quadros tromboembólicos, né? Então as pessoas fazem, e a gente surpreende isso, vê isso nos hospitais muitas vezes, pessoas que fazem embolia pulmonar tardia, com um quadro de Covid, muitas vezes relativamente leve. Então, a investigação, o monitoramento, a avaliação, isso só se vê no sangue, da alteração de coagulação, sempre que possível, é desejável, eu acho que é importante. E, por vezes, a gente tem usado, isso ainda não está totalmente certo, anticoagulante em algumas dessas pessoas, onde você nota um risco aumentado e alterações de coagulação mais importantes. Agora, doutor, falando sobre as vacinas e pessoas que têm esses tipos de sequelas, sejam vasculares ou respiratórias, existe alguma restrição para que essas pessoas tomem determinada vacina? Não, e acho que também é importante que as pessoas saibam, nem todas as vacinas elas são iguais, são plataformas diferentes. Você tem hoje 3 plataformas de vacina, você tem a vacina de vírus morto inativado, que é a Coronavac, tem a vacina de vetores virais, que a gente fala, que é um outro vírus que carrega o material genético, que é a vacina da Janssen e a vacina da Astra, que a gente tem no Brasil. E, finalmente, a gente tem as vacinas, a gente fala genética, que é a vacina da Pfizer. As de vetor viral, que é da Janssen e a da AstraZeneca, elas têm sido associadas a um risco um pouco maior de trombose, mas é um risco bastante baixo, né? Ainda não é definido
em que tipo de pessoas você não deveria usar. O único grupo que isso foi mais definido é em relação à gestante. Gestante não deve usar essas vacinas. Agora, se a pessoa individualmente tem um risco de trombofilia, que é uma alteração da coagulação, em algum momento já teve trombose, é importante que ela converse com o seu médico e veja se há alguma restrição ao uso da vacina, porque tem situações que ainda não são totalmente conhecidas e o médico pode fazer um relatório e sugerir uma ou outra vacina numa situação dessa, né? Mas sempre orientado pelo médico, sempre avaliado cuidadosamente na base individual, sabendo que, na verdade, a gente não tem ainda isso definido. Se na pessoa com uma alteração de coagulação, esse risco poderia ser maior. A gente ainda não sabe isso. De novo, os eventos tromboembólicos relatados com a vacina foram muito raros, né? Não muito diferentes e até menores, por exemplo, do que a gente vê de trombose associada ao anticoncepcional. E não é por isso que as pessoas deixam de usar anticoncepcional. Então, risco muito, muito, muito baixo, né? Mas muita gente vacinando ao mesmo tempo, esses eventos acabam sendo relatados. É super importante ter o cuidado, converse com o seu médico, veja se você tem alguma alteração de coagulação importante. Se achar pertinente o uso de alguma outra vacina, isso pode ser indicado através de um relatório. Nos microfones da Jovem Pan, Max Igor Lopes, ele que é infectologista do Hospital das Clínicas da USP. Muito obrigado, doutor, pela sua entrevista aqui no Jornal da Manhã. Bom dia. Perfeito, bom dia a todos vocês.